Olá, chegamos à última aula do princípio de representação e aqui abordaremos as diferentes opções para compreender e para entender, tá? Então trago também que o objetivo da aula é justamente compreender essa diretriz e articular com seus pontos de verificação, conseguir explorar a aplicabilidade dela na prática educacional e refletir como que eu posso estar aprimorando a minha prática para fazer uso, desse princípio da representação. Então, como reflexão, trago também se você já pensou em como ensinar o seu aluno a transformar as informações adquiridas em conhecimento útil. Você já pensou como isso é relevante para a prática educacional? Como que você pode promover, favorecer que a informação passada em sala de aula vai ser utilizada, replicada em diferentes contextos? Isso tem muita relevância. Então, essa reflexão, ela parte do ponto de que a aprendizagem precisa ser um processo ativo. O estudante não é mais um mero receptor de conhecimento, pelo contrário, ele precisa ser o protagonista daquele processo e precisa ter oportunidades para que desenvolva habilidades ativas que favoreçam essa aprendizagem mais significativa para ele mesmo. Então, uma das estratégias, ou habilidades que podem ser exercitadas é justamente fazer essa conexão entre os diferentes conhecimentos, fazer a capacidade de síntese, de que ele consiga integrar os diferentes conhecimentos e filtrar o que é mais relevante, que consiga desenvolver sua atenção seletiva e ainda assim integrar os novos conhecimentos. Como forma de explorar um pouco mais esse ponto, a ciência cognitiva ela estabelece alguns itens necessários ou alguns fatores necessários para favorecer essa aprendizagem ativa. E um desses fatores está representado justamente na percepção dessas informações, no raciocínio que esse aluno fará com a informação recebida, no processamento, ou seja, na interpretação dessas informações. O outro passo mais à frente será como ele vai integrar os novos conhecimentos com o que ele já traz para a sala de aula e, por último, memorização ou categorização efetiva, que vai permitir que esse aluno ele registre, ele memorize e ele utilize um pouco mais à frente quando necessário, tá? Então, como favorecer opções para ativar a compreensão e o entendimento do seu aluno? Vejamos o seguinte exemplo. Vocês veem na tela 5 elementos. Eu queria que vocês pensassem um pouco. Qual a relação entre eles? A princípio, essa relação pode ser até óbvia, mas será que eles estão integrados? O que está faltando para integrar esses elementos? Fazendo uma analogia com o processo educativo, com o processo de aprendizagem ativa, o que nós vemos? Nós vemos que o conhecimento prévio, ele deve funcionar como uma espécie de ancoragem. Então, o que isso significa? Isso significa que o estudante ele vem com conhecimento prévio que precisa ser visto, que precisa ser valorizado. E um outro ponto, nós temos a corrente que aqui representa a conexão. Então, como que esse estudante vai ser oportunizado para conectar o que ele trouxe com o que ele terá acesso? E ele terá acesso por meio do quê? Ele vai ter acesso por meio do mar de conhecimentos. Aqui pode ser feito a alusão ao mar de oportunidades, as múltiplas oportunidades, as múltiplas representações que esse estudante pode estar tendo em contexto de sala de aula para poder perceber as informações e compreendê-las. Tá? Então, com essa junção desses 3 elementos, vai ser possível criar novas conexões, novas correntes que levem esse aluno a alcançar o que? Os novos conhecimentos, que é o foco desta aula. Então, como conectar esse conhecimento prévio? É justamente fazendo essa ativação do que ele trouxe. Alguns alunos eles podem ter uma dificuldade maior para ativar esse tipo de conhecimento. Então, como estratégia, o professor pode estar utilizando ou estabelecendo analogias. Analogias que façam com que ele reflita no que ele já teve de experiência ou de aprendizado com o que você está querendo abordar ali naquele momento em sala de aula. Outra estratégia também é utilizar mapas conceituais, é trazer esse aluno à reflexão do que ele já sabe, do como que ele vai aprender e do que foi que ele aprendeu e fazer a conexão com diferentes conteúdos.
Então, questiono, à medida que esse estudante ele compreende o que foi abordado, como que pode fazer com que ele defina ou estabeleça o que vai ser crítico do que vai ser irrelevante naquele contexto de aprendizagem? Já parou para pensar sobre isso? Será que é somente o aluno que tem essa responsabilidade de reduzir o conteúdo, de fazer o seu próprio resuminho e conseguir entender por si só o que é que se torna mais crítico do que é que se torna irrelevante naquele contexto para o aprendizado? Ou será que o aluno ele deve filtrar sem nenhuma dica adicional? Então, para responder essa pergunta, nós entramos no segundo ponto de verificação dessa última diretriz, que é justamente a necessidade de se destacar, de explorar mais modelos, características e grandes ideias. Você pode estar se perguntando, mas tem alunos que não têm a necessidade de se destacar algo para que ele defina o que é irrelevante naquele processo de aprendizagem, o que assume maior importância. Mas isso pode acontecer? Pode. Mas também tem alunos que eles podem ter uma dificuldade maior para ter essa capacidade de síntese, sabe? Então, à medida que eles aprofundam o conhecimento sobre determinado assunto, eles conseguem desenvolver com mais clareza, com mais detalhe, essa capacidade de distinção, tá? Mas isso não impede a necessidade, a possibilidade de se utilizar dicas ou estímulos adicionais que favoreçam para que esse aluno faça essa distinção. Então, como sugestão, você pode estar utilizando em sala de aula também uma lista de verificação de conceitos. O que isso significa? Dentro daquele assunto elencado, você pode estar trazendo o conceito, basicamente, de cada elemento. Isso é uma estratégia para fazer com que o aluno fixe, para fazer com que ele tenha mais proximidade com aquele conteúdo. Uma outra possibilidade também é destacar termos-chave. Então, se você for utilizar uma representação textual ou uma representação visual, você pode estar utilizando destaques para aquilo que é mais relevante naquele momento. Então, desse modo, o estudante vai conseguir fazer essa conexão de que aquilo que está destacado é mais importante para que ele filtre naquele momento. Avançando ainda nessa diretriz, se tem um outro ponto de verificação, que é cultivar múltiplas formas de conhecer e dar sentido. Então, esse ponto de verificação, ele estabelece que esse cultivo, ele favorece uma educação equitativa. E uma educação equitativa é aquela que permite a organização de materiais, de equipamentos, de um ambiente de aprendizagem que seja bem projetado, que valorize as diferenças e que não force o aluno a aprender de um modo em que ele talvez não seja familiarizado ou que ele já tenha dificuldades claras, né? Então, essa organização do ambiente equitativo, de uma aprendizagem bem projetada, ela favorece a construção desse conhecimento. E como estratégia, sugere-se ampliar pontos de entrada. Então, esses pontos de entrada seriam as estratégias adicionais que você pode estar utilizando para trazer um chamativo para esse aluno do que vai ser abordado mais à frente em sala de aula, de qual alusão ele pode estar estabelecendo. Isso pode ser feito através de uma música, através de um filme, através de uma mídia, de uma arte, de uma obra, de qualquer outra alternativa, desde que você antecipe o que você vai estar abordando ali em contexto de sala de aula. Uma outra possibilidade é dividir o conteúdo em eixos menores, principalmente os conteúdos que são mais densos, mais extensos, você pode estar diminuindo em unidades menores e essas unidades você pode estar também definindo o que é mais relevante para o aprendizado naquele momento. Outra possibilidade é liberar as informações de modo progressivo e sempre que liberar uma nova informação, ter a possibilidade de recapitular o que foi visto antes. E aí, remover qualquer processo de distração também, de algo que seja irrelevante, que pode servir de distração para algum estudante. Então, como possibilidade seria utilizar narrativas, utilizar alguma representação sinestésica, né? Então, esse aluno ter a possibilidade de se envolver, de praticar, de fazer algo e compreender ali naquele processo de praxis, de atividade prática, o que ele está fazendo, o que ele está compreendendo. Também tem a possibilidade de provocar a resolução de problemas, né, por meio de discussões grupais, talvez, e também relato de experiências pessoais que sempre auxiliam no estabelecimento dessas analogias
e na aquisição de novos aprendizados. Então, um outro ponto de verificação seria maximizar essa transferência e essa generalização. Aqui o foco não é aprender e reter o conteúdo. A importância dada aqui é que o aluno aprenda e ele tenha a oportunidade de generalizar, de transferir esse aprendizado. E a base dessa transferência, dessa generalização, consiste justamente numa base sólida para a memória, para a categorização mais ativa, mais efetiva. Então, por isso que é sempre importante também estar voltando conteúdos chaves, estar recapitulando ideias centrais, para que seja possível fazer essa conexão, com o que ele vai aprender mais à frente e com o que deve ser generalizado. Aqui se considera a generalização como um processo de o aluno, ele aprendeu e ele vai ter a oportunidade de aplicar em um outro contexto. Na transferência, o estudante ele não só aplicou em outro contexto, mas ele transformou aquele conhecimento em um conhecimento útil, algo que pode ser utilizado em contextos variados que não possuem, talvez, relação direta com o contexto original onde aquele conhecimento foi adquirido. Então, como estratégia, pode estar sendo utilizado conectar essas novas informações, como falei, sempre revisitar ideias-chave, temas centrais, ter oportunidades explícitas para generalizar, e essas oportunidades elas podem ser exemplificadas através de uma resolução de problemas em sala de aula ou um contexto fora dos muros da escola ou da instituição de ensino. Incorporar também ideias em contextos variados são estratégias que podem estar sendo utilizadas. Então, finalizamos aqui com os pontos centrais, onde se tem o resumo de todos os pontos de verificação dessa última diretriz do princípio e, como síntese, vimos que é importante valorizar o conhecimento prévio, que esse conhecimento prévio ele funciona como uma ancoragem, que tem que ser uma base sólida para garantir que esse aluno continue avançando até chegar na generalização e transferência do aprendizado. Também vimos que a aprendizagem ela tem que ser vista enquanto um processo ativo, e para ser um processo ativo é preciso considerar que o aluno não é mais mero receptor apenas do conhecimento, que ele precisa ter oportunidades para poder desenvolver habilidades ativas de aprendizagem e ele se torne participante ativo mesmo daquele processo. Também vimos que é necessário evitar a sobrecarga cognitiva quando focamos muito em um único meio de representação ou quando damos muito e muito conteúdo sem conseguir versar por outras alternativas, corre-se o risco de que esse aluno se sinta sobrecarregado cognitivamente e não consiga avançar no processo de aprendizagem. E um outro ponto seria favorecer justamente essa generalização e essa transferência, na perspectiva de que o conhecimento aprendido ele não precisa e nem deve ficar retido. Ele tem que ser utilizado e utilizado com sentido para esse estudante. E aí convido a uma reflexão. Acessando esse QR Code também vai ser possível você fazer uma lista, o que foi falado até o momento, que você não utiliza em sua prática, que estratégia chamou mais a tua atenção, o que você gostaria de incrementar em sua prática educativa, tá? Então é uma estratégia de estar acessando também por esse QR Code. E aí finalizo trazendo a seguinte reflexão, que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há sempre uma criança que pensa. Se formos fazer a analogia dessa frase a outros processos educativos, outros níveis educativos, o que é importante considerar aqui? Que por trás de todo o processo do aprender a ler, do aprender a escrever, do aprender a ter conteúdos mais densos e mais complexos em níveis superiores de ensino, há sempre um estudante que pensa, há sempre um estudante que ele já traz uma base em seu processo de aprendizagem e ele precisa ter oportunidades para efetivar isso, para que se alcance novos conhecimentos. Então, que tenhamos essa reflexão diária nas nossas práticas educativas. Então, finalizamos aqui o módulo da representação e seguiremos para o próximo princípio do DUA.